Pessoal, a ideia de hoje é a gente fazer uma correção, né, de questão do conteúdo que a gente trabalhou na nossa última aula, que é sobre Era Vargas. Então, a partir dessa questão da Universidade Federal de Santa Maria de 2010, a gente vai tentar discutir um pouquinho desse conteúdo novamente e retomar em alguns pontos. Então, uma dica importante, né, é sempre a gente contextualizar a questão a partir da leitura. Então, vamos lá. Em 1929, ocorreu a queda da Bolsa de Valores de Nova York e dizem que desencadeou a crise de 1929, que se prolongaria por boa parte da década de 30. Nos Estados Unidos surgiu o New Deal para lutar contra a situação vigente. No Brasil, vivemos nesse período a famosa Era Vargas, de 1930 a 1945, com um destaque para o Estado Novo. Sobre o Estado Novo, é correto afirmar que, ok, antes da gente ir para as questões, né, especificamente para as alternativas, vamos contextualizar um pouco isso, né? Nesse momento, no Brasil, a gente está passando por uma série de transformações, principalmente no período republicano, né? A gente está saindo ali da República Velha, própria nomenclatura criada pelo Vargas, né? Saindo daquela república oligárquica ali, da política do café com leite, em que existia um controle muito grande da política do Brasil por parte dos latifundiários. O Vargas, quando ele assume o poder através da Revolução de 30, também nomenclatura do Vargas, né, ele acaba reestruturando, fazendo uma reforma política muito profunda, né, e alterando boa parte dessas estruturas. É nesse momento também, né, que a gente vai ter eventos a nível de mundo repercutindo aqui no Brasil, como a própria crise de 29, que vai impactar a nossa economia de uma forma absurda, né, principalmente porque o Brasil mantinha relações comerciais com os Estados Unidos ali na questão de exportação de café, né, os Estados Unidos era o nosso principal comprador de café, e a nossa economia ela era monocultora nesse período. Então a crise de 29 ela vai representar um baque muito grande, né, para essas elites latifundiárias, e isso acaba refletindo também na organização política. Inclusive, esse impacto da crise que faz São Paulo acabar quebrando, né, o acordo com Minas Gerais, o que vai acabar gerando aí essa aliança política entre Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais, que vai acabar culminando aí no golpe de Estado do Vargas. Mas voltando ali, né? Quando a gente fala de Estado Novo, a gente está falando de uma das três partes do governo Vargas. Lembre que o governo Vargas ele vai ser dividido entre governo provisório, o governo constitucional, que daí vai ter toda aquela treta da intentona comunista, do plano Cohen, e aí a ascensão para o período ditatorial dele, que vai ser o Estado Novo. Inclusive, essa nomenclatura de Estado Novo, né, se dá justamente em função da consolidação da imagem de Vargas enquanto um político populista, vamos dizer assim, e principalmente do namoro dele ali com os integralistas, com as ideologias nazifascistas que já estão em processo de ascensão. Lembrem que o Estado Novo começa em 1937, né? Quando essas ideologias nazifascistas já estão florescendo, aliás, já floresceram lá na Europa. Mas vamos lá. Sobre o Estado Novo, é correto afirmar que, letra A, pregava a intervenção do Estado na economia contra o liberalismo econômico. Tentador, né? Porque se a gente sabe que se o Estado Novo é uma figura de ditadura, né? É uma modalidade política ditatorial, a partir do momento que ele está burlando o sistema democrático, quase todas as ditaduras têm esse critério de controle do Estado em cima da economia, né? Essa questão de intervenção do Estado na economia. Então, vamos deixar a letra A reservada aí. Pregava a lei da oferta e da procura sem ação tutelar do Estado. Aqui já tem uma contradição, né, gente? Eu estou dizendo que pregar a lei da oferta e da procura é a mesma coisa que ser liberal, né? E ser liberal é o Estado não intervir na economia, o que não combina com o conceito de ditadura. Normalmente, em ditadura, a gente tem o Estado intervindo na economia. Então, a gente já sabe que letra B não é. Letra C. Pregava a democracia como única solução para os momentos de crise. Também uma contradição, né, gente? Porque se o Estado Novo ele é uma intervenção antidemocrática, a partir do momento que o Vargas ele vai cancelar as eleições de 38, a partir do plano Cohen, que é a justificativa, ele vai ser um documento falsificado pelos militares que vai dizer que haveria uma tentativa de invasão comunista no Brasil, e em função disso o Vargas acaba fechando o Congresso, né, botando muitos partidos aí na ilegalidade, enfim, não é democrático, né? Isso não foi uma atitude democrática da parte do Vargas. Inclusive, o Estado Novo, gente, é o ápice do namoro dele lá com as ideologias totalitárias da Europa. Então, também não é a letra C. Letra D. Pregava a liberdade social dos sindicatos como meio de diálogo entre as classes trabalhadoras. Essa aqui também está tentadora, né, gente? Porque a gente sabe que o Vargas vai ter uma postura muito flexível com relação a essas camadas mais populares, as camadas trabalhadoras da população do Brasil.
né? Inclusive, ele vai ter muitas medidas aí em que ele atende a essas demandas, mas essas demandas já existiam faz muito tempo aqui no Brasil, né? Por exemplo, voto feminino, a questão da regulação das leis trabalhistas, já eram demandas que existiam e que o Vargas, numa manobra política, ele apenas dá voz, né, para essas modalidades, para essas pessoas. Mas ele não pregava uma liberdade social, inclusive ele fazia isso como ferramenta de controle, né? Ele vai criar a CLT, ele vai legalizar ali a questão do vínculo trabalhista, ele vai criar a carteira de trabalho, a licença maternidade, as férias, mas isso tudo como forma de controle, né? Olha só, eu estou legalizando os sindicatos, né? Lembrem que os sindicatos vão ter uma forte influência socialista e a Revolução Russa já aconteceu e o socialismo e o comunismo está crescendo bastante, né? Mas vai ser duramente reprimido durante o Estado Novo. Então, de novo, a contextualização, né, é muito importante. Quando a gente fala de liberdade social dos sindicatos, a gente está falando de possibilidade de levante popular, e isso não é interessante para o Vargas. Então, a letra D, por mais correta que ela esteja, vamos dizer assim, né, tentadoramente correta, vamos deixá-la reservada. E a letra E pregava a liberdade de imprensa como meio de comunicação entre o Estado e a população. Mentira, né? Uma das características do Estado Novo é o DIP, né, a criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, aonde inclusive vai ser uma ferramenta de censura. O Vargas vai lançar mão da máquina pública como forma de promover a imagem dele. Inclusive essa é uma das características mais latentes aí do Estado Novo, né, em comparação aí com outros regimes totalitários como Mussolini ou Hitler, por exemplo, o próprio Stalin na União Soviética, essa ideia do culto ao líder. E ele acaba usando a imprensa como forma de promover isso. É daí que vem a ideia de Vargas como sendo o pai dos pobres, o pai dos trabalhadores do Brasil. Essa imagem muito, muito popular do Vargas surge aqui. Esse vai ser um dos usos da máquina de imprensa, né? Outro uso vai ser a censura. A gente vai ter muitas músicas aí que vão ser censuradas, né? Programas como a Voz do Brasil criadas aí para enaltecer a imagem do presidente, a questão do repórter Esso, enfim, muitos mecanismos da mídia que o Vargas vai usar aí de forma magistral para construir a imagem de líder, de salvador da pátria. Então, ele não pregava a liberdade de imprensa justamente porque ele controla a imprensa e controla aí os mecanismos de crítica ao governo. Então, sem sombra de dúvidas, gente, essa questão a gente pode marcar tranquilamente a letra A, tá? Pregava a intervenção do Estado na economia contra o liberalismo econômico, né? O Vargas vai intervir pesado na economia, principalmente ali com a questão de substituição de importações, isso já a partir da década de 30, e mais para frente ali com a bandeira de modernização da economia, né? Grandes empresas vão ser fundadas nesse contexto, como a Companhia Mineradora Vale do Rio Doce, que mais tarde acaba virando a Vale, a Petrobras, ou ainda a Companhia Nacional do Aço, também surgem nesse contexto. É positivo? É positivo, mas a ideia de da criação de uma economia estatal, né, de grandes empresas de posse, de propriedade do Estado, é latente no Estado Novo e também condiz com a questão de ditadura, certo? Espero que essa questão ajude vocês e que qualquer dúvida vocês comentem ou na nossa sala de aula, os códigos vão estar linkados aqui embaixo para vocês, ou ainda deixa um comentário aqui no vídeo que a gente conversa, certo? Grande abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.